Ressurreição e Vida. Capítulo 7, parte B. O Paralítico de Kiev. Terceiro. Chegara o inverno que na Rússia é tão longo, acentuando a melancolia da existência na mansão do Parque Azul. As longas chuvas, alagando o parque e o jardim e fazendo transbordar os ribeirinhos, afluentes do Dnieper. As tempestades de granizo, desfolhando os arvoredos, os ventos rígidos, soprando quais vozes de gigantes alados que uivassem em iras selvagens, fazendo vergar ou desabar as latadas de rosas e os caramanchões de buchos. E, finalmente, a neve, levantando montículos nos canteiros e nos degraus de mármore, avolumando-se nas cornijas, acumulando-se nos parapeitos das janelas, nos quais já se haviam colocado os reforços para a invernada. Deprimiam os nervos do conde Dmitri, atormentando sua alma sempre insatisfeita. Melania Petrovievna aproximou-se dele, desde a manhã acomodado junto da lareira. Seus males se agravavam durante o inverno, e nessa tarde encontrava-se ele de péssimo humor. Ali mesmo almoçara em silêncio opressivo, na sua sala de estar, servido pelas mãos habilidosas de Melanichik, que compreendiam o momento oportuno de se tornarem ainda mais habilidosas ou mais discretas em dias difíceis como aquele. Ali mesmo lera e depois escrevera. Não se sabia o que, as sobrancelhas fechadas e agressivas, e ali mesmo tomaria o chá da tarde e provavelmente também cearia. Era pouco mais de 2 horas da tarde e na mansão tudo era silêncio e temor, porque o Barini não ia muito bem. Cheia de timidez, mas convencida de que seria urgente e indispensável o que fazia, Melania beirou-se da poltrona em que o doente preferia sentar-se após o almoço e falou de mansinho. Perdão, Barini. Vamos lá, dize depressa o que tens a dizer e deixe-me em paz. Detesto que me peçam desculpas quando trazem intenção de me incomodar. É que o intendente deseja falar-lhe. É o caso do feno e do centeio para a Suécia. O assunto parecia interessá-lo, porque se virou na direção da moça e, sem olhá-la, prosseguiu. Por que não veio ele de uma vez? Quando foi preciso embaixadores para que eu me entendesse com meu intendente? Este entrou polido e serviçal, reproduzindo mesuras com humildade e virando e revirando o chapéu entre as mãos, sem atinar com o melhor modo de segurá-lo, depois de haver deixado as botas salpicadas de lama e de neve no patamar da escada de serviço, para alcançar os lápides novos, que trouxera bem acondicionados sob a peliça, a fim de não manchar os tapetes por onde pisasse, até defrontar-se com o amo. Sentia ter de incomodar o Barini, mas o assunto era mesmo urgente e grave. Não poderia ser adiado. Desde que habitava a mansão, Dmitri exigia imiscuir-se em todas as transações agrárias, embora estivesse longe de entender logicamente do assunto. Atendendo às sugestões desarrazoadas, em vez de ceder seus produtos a firmas exportadoras já amadurecidas no melindroso trato comercial internacional, deliberou exportá-los sem intermediários, num arrojo pouco recomendável, estabelecendo assim ele próprio uma firma isolada. Mandara então para a Suécia grandes carregamentos de feno e de centeio, após os devidos entendimentos epistolares. Mas agora o preço do feno e do centeio, já expedidos,
não alcançara o bom mercado que era de esperar. E os compradores suecos entendiam opor objeções depois do negócio estabelecido e dos produtos armazenados, negando-se a pagar os preços do contrato, sob pena de suspenderem transações futuras, alegando ser a remessa inferior em qualidade à dos demais exportadores russos, o que não era exato. E por isso ele, o intendente, vira-se na difícil necessidade de incomodar o Barime, pedindo suas ordens, já que este preferia estar a par das negociações em geral. E rematou o tímido discurso em que explicava a situação, acrescentando para frisar que não tinha responsabilidade no contratempo, que ocasionaria grandes prejuízos para a mansão. Peço perdão, Excelência, mas eu bem que avisei que não nos conviriam os mercados suecos. De Kiev à Suécia é tão longe que não há vantagens nem para nós, nem para os importadores de lá. Ora vejam, o feno e o centeio chegaram ao destino por um preço que os suecos, de fato, não poderão pagá-lo. Antes tivéssemos negociado com a Polônia mesmo, sempre é mais perto. Indignado ao se ver assim, colhido em flagrante incompetência de assuntos agrícolas e comerciais, Dolgorukov insultou acremente o fiel servidor, tio de Melina e irmão daquele outro, pai da mesma, muito estimado pela condessa falecida. Insultou todos os camponeses de todas as suas desciatines e de todas as propriedades rurais da Rússia inteira. Insultou os importadores suecos, os importadores alemães, poloneses e finlandeses. Insultou Melânia, que permitira a entrada em seu gabinete de um servo tão desagradável, que molestava o seu senhor por uma tarde de inverno com o termômetro a 20 graus centígrados abaixo de zero. Insultou o imperador, a quem acusou de impatriota, devido ao preço atual do feno, do centeio, da alfafa, do trigo e da aveia. E terminou por atirar à cara do intendente a papelada por este apresentada sobre o feno, o centeio, os compradores suecos e as despesas do transporte, atirando em seguida à parede fronteira o livro que lia desde manhã, e arremetendo um soco tão vigoroso na mesinha, já posta ao seu lado, para o chá, que o samovar inclinou-se para tombar, sendo sustido por Melânia, que não temera queimar-se, ao passo que os biscoitinhos, os pasteizinhos e a nata fresca para o pão se entornaram rápido pelo tapete. Ora, com o intendente entrara também na sala o seu filho mais moço, rapazola de 10 anos, esgueirando-se sorrateiramente por entre as cortinas de veludo e as poltronas para deixar-se enterrar entre as almofadas de um canapé, sem ser visto pelo dono da casa. Era um primo de Melanatcheca e seu afilhado, o qual jamais entrara nas luxuosas dependências da mansão, mas que naquele dia, sem que se soubesse qual a razão, caprichosamente teimara em fazê-lo. Animado, não se sabia também por que ousadia, a satisfazer a própria curiosidade para dizer depois aos companheiros da aldeia: pisei os tapetes da mansão do nosso Barine, sentei-me no canapé rodeado de almofadas de seda. Tomei o chá do seu samovar de prata. Porém, assistindo ao entendimento do pai com o irritado enfermo, cujas pernas se conservavam envolvidas em coberturas de lã, o pequeno visitante sentiu-se estarrecer de susto, penosamente decepcionado com a atitude rude daquele a quem se habituara a considerar um semideus, porque proprietário de tão vastos domínios, e sabê-lo herói e mártir da guerra da Crimeia. Quando sanadas as incompreensões,
depois de mais de 1 hora de discussão, ficara estabelecido entre o Barini e o servo que mais valeria ceder a baixa dos preços do feno e do centeio imposta pelos compradores suecos do que voltar para Kiev com o carregamento, ou agenciar um vendedor lá mesmo, na Suécia, vendedor que bem poderia não encontrar outros compradores, porque o inverno entrara e os adquirentes de produtos já estariam supridos com boa reserva. Quando, depois de tudo bem estabelecido, o intendente se despediu do amo, disposto a retirar-se, o rapazinho, dando a mão à prima que o conduzira, sem mais desejar apresentar ao conde os votos de boa saúde, como era devido, exclamou em tom de voz que julgou confidencial, mas que, em verdade, era elevado bastante para que Dolgorukov pudesse ouvir. Pelo fato de ser doente, o Barini não precisava ser assim tão rude para com o coitado do meu pai. O meu irmão também é paralítico e em muito piores condições. No entanto, jamais alguém o ouviu queixar-se ou pronunciar uma palavra impaciente contra quem quer que fosse. Psiu, queres que calar-te, por favor? Repreendeu Melânia, baixinho, arrastando-o para a porta de saída assustada. Surpreendido, Dmitri, que somente agora se apercebia da presença do pequeno visitante, volta a cabeça com interesse e, dando com este e Melânia, que já se retiravam, interroga em tom desabrido. Quem é este rapaz? E o que faz aqui? Trêmula, a jovem aproxima-se e, impossibilitada de ocultar o primo, apresenta. É meu parente, meu afilhado, Peters Fedorovitch, filho do intendente Fedor, que acaba de sair. Desejou visitar o senhor conde, a quem não conhecia, e apresentar-lhes votos de boa saúde. Muito naturalmente, sem nenhum temor aparente, o rapaz deixava-se conduzir por sua protetora, enquanto o pai já ia longe e ela própria, Melânia, receava novas cenas de mau humor por parte do conde. Contudo, fiel ao despeito que dele se apossara, não saudou Dmitri, limitando-se a encará-lo com seus olhos muito brilhantes, carregados de curiosidade. Para a surpresa da jovem governanta, no entanto, Dmitri, em vez de revelar agastamento, interrogou apenas, traindo certo tom indeciso na voz. Tens um irmão, disseste? Sim, senhor, tenho vários irmãos, paizinho. Bem, mas não disseste, segundo creio, que tens um irmão doente assim como eu, paralítico? E é mesmo, Barini, meu irmão mais velho é paralítico. E como chama teu irmão mais velho? Chama-se Ivan Fedorovitch. E a paralisia? Igual à minha? Não, paizinho, muito pior. Como então? Ele nem sequer se movimenta com os braços, a cabeça e o corpo, somente com os olhos e a boca. Tem-se que fazer tudo para ele, como se fosse um recém-nascido. Vive deitado, nem ao menos se senta como o Barini. Não tem equilíbrio na espinha dorsal. Está tão amolga como a dos outros. Dolgorukov fitou o pequeno interlocutor como se demorasse a assimilar o que ouvia. E depois balbuciou com voz cava e trêmula. Mas teu pai jamais falou-me disso. Eu ignorava. Falar para quê, paizinho? Talvez isso entristecesse mais, e mesmo que o senhor soubesse, não remediaria o mal. Melânia Petrovna também não o disse, queixou-se ele, surpreendendo a governanta com a tonalidade enternecida com que lhe dirigiu a censura.
Não houve ocasião, senhor conde. E é de nascença? Indagou ainda, em tom mais brando, fazendo Melânia fitá-lo com ternura. Não, senhor, apressou-se a responder Peters, que era loquaz e inteligente e estava gostando da conversa, já sem nenhum embaraço, pensando em que muito teria a contar aos companheiros no dia seguinte. Não, senhor, não foi de nascença, não. Foi um resfriado adquirido no campo, pelo início das chuvas. Desde os 10 anos, enfrenta o frio para trabalhar e ajudar o pai. E ele vive bem? Não disseste que? Alegre, propriamente, ele não vive, mas é resignado e paciente. Que se há de fazer? Se não tiver paciência, o sofrimento aumentará de muito, assim o afirma a mãe. Sofre por não mais poder ajudar o pai. Somos 7 irmãos e ele é o mais velho. Que idade tem o teu irmão? 20 anos, Barine. Ele os fará pela Páscoa. Mitya nada mais disse, limitando-se a acenar para o menino, que se retirou com um cumprimento polido, mas sem lhe beijar a mão, desrespeito que pareceu chocar o dono da casa. Quarto. Durante o resto da tarde, não mais falou nem leu. Ceou em silêncio, sem mesmo parecer notar a presença de Melânia, que o servia e que o criado particular permanecia atrás de sua cadeira, esperando ordens. E à noite, enquanto o vento soprava por entre as alamedas das tilhas e a neve caía como sudários inclementes sobre as galhas nuas das árvores, parecia nem mesmo ouvir Melanatcheca, que, ao piano, executava as peças preferidas para o serão. Limitava-se a fitar as chamas da lareira, pensativo e isolado dentro de si mesmo. Quando Nikolai o levou a deitar-se, deixou-se despir em silêncio. E quando Melânia entrou com as gotas calmantes para o sono e ajeitou-lhe depois as coberturas até o pescoço, prendendo as pontas por baixo do corpo, como qualquer esposa amorosa faria, ou como qualquer mãe dedicada, e repetiu como todas as noites. Boa noite, paizinho. Desejo-lhe um bom repouso. Ele não respondeu sequer a saudação. Na manhã seguinte, porém, logo após o chá, dirigiu-se ao criado de quarto e disse-lhe em tom natural, sem fechar as sobrancelhas. Vamos sair, Nikolai Mikhailovich. Preparai a caleça. Preciso fazer uma visita. Melânia, que estava presente, por pouco não derramava a chávena de chá, ouvindo-o falar, e mesmo sem o desejar, advertiu surpreendida. Ah, senhor, uma visita com este tempo? A neve continua a cair, o vento não cessa, o frio está cortante. Como poderá sair assim? Poderá agravar-se o seu estado. Mas sairei assim mesmo. E o criado, igualmente confuso. Senhor, somente a troika poderá levar-nos. A caleça é pesada, as rodas não deslizam. Poderiam fazer ceder as camadas de neve que elevam a estrada do nível comum e precipitar-se em algum fosso. Em verdade, os caminhos não estão favoráveis para a caleça. Só mesmo a troika ou o trenó. Pois iremos na troika, pronto. Meteu-se na troika, que 3 cavalos puxavam debaixo do arco, em guizos bimbalhavam, todos 3 cobertos com pequenas mantas de feltro para os protegerem da neve, e mandou tocar para a casa do intendente, em companhia de Nikolai e do cocheiro que guiava os animais. Melânia enfiara-lhe a peliça com punhos e golas de pelo de zibelina, o gorro de peles, as meias de lã com as botas forradas também de lã, luvas de igual tecido, regalo de peles e ainda lhe
recobrir as pernas com a manta grossa de peles de cabra, de tal forma que, visto a uma distância de 2 ou 3 sagenes, Dmitri parecia um fardo de astracan. Nota explicativa 71. Pele preta, cinza ou marrom, com pelos encaracolados e macios, de cordeiro caracol recém-nascido ou nonato, muito apreciada para confeccionar agasalhos e enfeites de vestuário. E nunca um viajante de carne e ossos. Dirigia-se à isbá do intendente, a fim de visitar seu filho enfermo. Diante do irmão de Peters, a cuja presença fora conduzido nos braços de seu criado de quarto e do próprio intendente, o qual se mostrou sumamente surpreso, pois jamais esperaria a honra de tal visita, Dmitri observou o semblante do enfermo. Era melancólico, mas sereno, que seus olhos eram grandes e muito inteligentes, e a voz mansa e suave como de uma criança. Dmitri dirigiu-se a ele. Visito-te, Ivan Fedorovitch. Teu irmão, Peters, falou-me de ti e interessei-me. Somente ontem fui informado da tua existência, do contrário já teria vindo. Somos companheiros de infortúnio, afinal de contas, feridos pela mesma desgraça, e esse fato, apesar de nossas posições diversas, se bem que teu irmão asseverou-me que és paciente e resignado. Mas é que, afinal, nunca levaste a vida que eu já levei. Ser-te-ia, pois, fácil a resignação. Enfim, eu quis verificar com os meus próprios olhos. O moço sorriu, estirado, imóvel na sua cama, junto a um fogo crepitante que lhe punha reflexos vermelhos pelo rosto, tornando-o corado, e respondeu. Obrigado, Barini, pela bondade do seu coração em me visitar, mas eu de forma alguma me julgo desgraçado. Outros existem tão mais destituídos do que eu, que pensando neles, antes me considero bem feliz. Não compreendo, aos 20 anos, inteiramente vencido pela paralisia, como aí te vejo, onde encontrarás possibilidades de te considerares feliz? No raciocínio justo, Senhor, pois aqui não tenho os meus pais, os meus irmãos tão generosos para mim? Que me falta se vivo num isbá confortável, servido a tempo por 10 mãos prestativas, bem alimentado, bem agasalhado no inverno, sem nem mesmo saber o preço de tudo que possuo? Falta-me só a saúde para caminhar e trabalhar, mas poderia ser pior, e este mundo é mesmo local de dores e aflições, como assevera o nosso santo Pope. O próprio Filho de Deus aqui padeceu martírios. O Barini considera-me infeliz, mas é porque não conhece o Tito Gerkov. Aquele sim é sofredor. Meio atordoado, como se no íntimo dissesse, pensará ele, porventura, que sou qualquer ignorantão, que não sei de todas essas coisas? És resignado porque também és ignorante, nem mesmo tens um ideal, e a ignorância mantém o homem na inferioridade. Mas, desencorajado para refutar em alta voz aqueles conceitos que feriam seu orgulho pessoal, preferiu perguntar afoitamente. E quem é o Tito Gerkov? Onde mora? Como é ele? Ele é muito pior do que eu, Barini. Está doente há quase 20 anos. Fez a guerra da Crimeia como o senhor e voltou de lá assim. Mora a umas 3 verstas daqui, já à estrada da outra aldeia. A isbá foi boa no outro tempo, mas agora é muito pobre. Tem o poço na frente e não há mais portão, segundo dizem, porque eu mesmo nunca vi. Sou doente há 10 anos.
Se desejar vê-lo, Peters mostrará o caminho, passa por lá sempre. Sem mesmo se dignar a ouvir os protestos do criado e do intendente, que instavam com ele para que regressasse à mansão, porque continuava nevando, o céu escurecia cada vez mais, prenunciando tempestade de ventos. Dmitri mandou tocar a troika para a segunda aldeia de suas terras, desejando conhecer Tito. Peters prontificou-se a ensinar o atalho para se chegar à pobre Isbá. E bem aquecido no manto em que sua mãe o envolvera, aboletou-se ao lado do cocheiro, satisfeito por se sentir um homem, prestando serviço ao próprio senhor daqueles domínios. Ao despedir-se, Dmitri, o homem mais rico da região, retirou do bolso a carteira e, abrindo-a à pressa, tomou de 2 cédulas de 20 rublos, depô-las junto do doente e balbuciou um tanto desconcertado. É presente. Compra algo que te apeteça. Ivan agradeceu risonho o presente a que não estava habituado, e o conde, retirando-se novamente pelos braços do criado, ouviu que ele chamava a irmãzinha caçula de 8 anos. E dizia-lhe muito prazenteiro, com aquela voz macia e doce como a de uma criança: Toma, Sonetcheca, estes 40 rublos que o Barini teve a bondade de me oferecer. Quando cessar a tempestade, vai e compra a boneca que desejas. Com o que sobrar, traze um lenço bem bonito para a Matusca e um sabão perfumado para o tio Zacar, e mais um apito para o Peters chamar as galinhas. Não achas que está muito desbotado o lenço que a mãezinha traz à cabeça? A menina sorriu compassiva e perguntou carinhosa: E para ti, paizinho, que trarei? Nada, pois não desejo nada. Quinto. Bons dias, paizinho, como te sentes hoje? Gritou o pequeno Peters com voz fresca e de falsete, dirigindo-se ao chamado Tito Gerkov. Era já meio-dia. A neve continuava caindo e o céu, em vez de se aclarar a essa hora, dir-se ainda mais dramático, envolvido por um vento que principiava a assoviar pelos franjados das árvores, já quase desnudas de folhagens, perturbando os viajantes e levando a neve amontoada para acumulá-la mais além, em pequenos montículos. Haviam chegado à residência do novo doente. Era um isbá miserável, que talvez em outro tempo pudesse ter sido pitoresca e confortável, mas que agora se tornava repulsiva com as suas vidraças quebradas, as paredes manchadas de limo, os degraus desconjuntados e o portão da entrada inteiramente desprendido das dobradiças, caído ao lado, dificultando a passagem. 3 gansos de aspecto raquítico deram um sinal de alarme, com o grasnar típico da espécie, o que lembraria o ladrar do cão vigia. O lixo acumulado aqui e ali agora se empedrava, desaparecendo sob a neve. E ao lado da casa, alguns salgueiros, já meio desfolhados, se estorciam ao sabor dos ventos, branqueando-se com a neve que se juntava em seus galhos numerosos. De início, Dmitri Dolgorukov não conseguiu falar, tal a impressão repulsiva que a miséria do enfermo, a solidão da casa, cuja porta qualquer pessoa abriria do lado de fora, apenas movimentando aldraba, e o grau da enfermidade do seu habitante causaram a sua sensibilidade de pessoa abastada, que já fruíra todos os prazeres e as riquezas da vida fornecem, e que até aquela data desconhecia o significado dos vocábulos pobreza, necessidade, miséria. Encontrava-se diante de um paralítico que vivia só, estirado num catre cego, e a quem alguns vizinhos mais próximos, o administrador de Dmitri inclusive,
nas pessoas de Peters e de um ou outro dos demais filhos, vinham revezadamente, 2 ou mais vezes ao dia, trazer o alimento, as roupas necessárias para que se aquecesse, tratar de alguma higiene por toda a parte e ativar o lume da lareira para que não morresse de frio. Um infeliz mendigo, meio idiota, mas não de todo imprestável, fazia-lhe companhia à noite, ou, quando o tempo não lhe permitia, perambular pelas aldeias, beneficiando-se das migalhas e do lume que seu companheiro de infortúnio recebia dos amigos do bem. Viveste sempre neste estado? Teu mal foi de nascença? Indagou o capitão Russardes com voz embargada, depois de para lá ter entrado pelos braços do criado e do cocheiro, que o sentaram numa velha arca de pinho de riga postada a um canto. Oh não, Barine, fui um homem sadio, trabalhador das terras do falecido Barine, Stepan Dolgorukov, vosso pai. Mas fiz a guerra da Crimeia, como muitos por aqui, incluído nos contingentes pedidos pelo nosso imperador aos senhores de posses, e lá adoeci. Com o tempo e a falta de recursos, a infecção atingiu também a vista e fiquei cego. Mas Deus, nosso Senhor, é bom e não vivo assim tão mal. Não faltam bons corações para me ajudarem, e por isso não morro de fome nem de frio. Para bem dizer e não ser ingrato, nada me falta, tenho tudo. Isso é que é. Os vizinhos trazem-me o alimento, a roupa, o fogo, e vou vivendo bem. São os anjos que nosso Senhor mandou do céu para a terra, a socorrerem os pobres. São todos paizinhos e mãezinhas do meu coração. Alguns eu carreguei nestes meus braços, agora mortos, quando eles eram pequeninos e eu ainda tinha saúde. Mas existem doentes piores do que eu. Pode o Barine acreditar. Estou satisfeito e bem resignado com a minha sorte. Deus, nosso Senhor, é justo e bom. Amém, amém. Quase indignado com tanta passividade em face da desgraça, a qual atribuiu ainda a ignorância do paciente, o ex-oficial de Russardes da Guarda bradou irritado. Mas como te poderá sentir satisfeito, desgraçado, vivendo nestas condições e, além de tudo, completamente cego? Ó, paizinho, a verdade é que prefiro estar assim, cego, a continuar contemplando as misérias e as maldades que muitas vezes presenciei antes de cegar. E além disso, fala assim o Barine, porque ainda não viu as condições em que vive o Elias Peterov, apesar de ter mãe para tratá-lo. Imagine o paizinho que ele foi sempre doentio, tinha uns ataques, ficava todo retorcido e demorava a se recompor, mas assim mesmo trabalhava. Uma explosão na oficina deixou-o num estado que faz pena. Eu conto 52 anos, mas o Elias conta 42. Há quase 20 anos que vive naquelas condições, pois a explosão foi logo depois da Crimeia. Os caminhos, porém, estavam intransitáveis. A tempestade ameaçava recrudescer e haveria perigo em alguém se arrojar pelas estepes e ravinas geladas à procura da casa de Elias Peterov. Dmitri nem sequer ainda almoçara. Concordou, pois, em regressar à mansão, após informar-se da residência do novo enfermo, a quem desejou ardentemente visitar também. Dista daqui umas 4 verstas, senhor, ponderou Peters Fedorovitch, prestativo. Só com o bom tempo poder-se-á ir até lá sem perigo. Sei onde fica a isba de Elias. Há uma pequena ladeira a subir, e com a neve o caminho é escorregadio e pode-se cair e rolar até o fundo do fosso. Dolgorukov retirou-se desagradavelmente impressionado.
Tal como fizera em presença de Ivan, agora retirou da carteira 4 cédulas de 20 rublos e mandou Peters colocá-las sob o travesseiro do mendigo. É presente, Tito Gerkov. Compra o que te apetecer, exclamou com voz emocionada. Obrigada, paizinho. Tendes tão bom coração que fazeis recordar vossa mãe, que era nosso bom anjo quando aqui residia. Mas, em verdade, eu de nada mais necessito, a não ser da misericórdia do bom Deus para os meus pecados, que são grandes. Darei a Mikhailovna 20 rublos para a compra de uma peliça nova, porque ela se queixa de que não possui nenhuma. Usa do marido quando ele não a usa, e no mais só se enrola com os restos de um chale. Darei também um pouco ao Zacharite para as botas que ele precisa. O Zacharite é quem me faz companhia aqui. Ele me serve tanto e no inverno chegou ameaçando muito. As botas deles estão rotas e deixam passar a neve, assim que ele tem dito. Em verdade, de que preciso eu? Pois se tenho tudo